Fala Juventude, estamos aqui para mais um episódio de Juventus e hoje voltamos com Juventus Convida depois de muito tempo. Estamos aqui com duas convidadas super especiais, a Ana Beatriz, a Isabela e a Manu. Eu não sou convidada especial. Mas a Manu também está aqui para Eu tô aqui, ter essa conversa legal. Tudo bem? Nossos dois outros integrantes estão nos backstages hoje. E queria saber se vocês estão bem hoje nessa manhã, tudo certo? Tudo certo. Obrigada Tudo por certo, ter gente. aceito o meu convite de última hora. A Principalmente gente a agradece. Lisa. Fica tranquilo, os operados da última hora, né? Faz parte. A maioria dos convidas é de última hora. É um prazer estar aqui, gente. Muita alegria mesmo estar aqui. Que bom. Que bom. Eles são da missão Jovens Sarados e vieram contar um pouquinho sobre como que é fazer parte dos Jovens Sarados, o que é esse movimento. E eu acho que é isso, né? A primeira pergunta seria essa. A gente, da nossa paróquia, já sabe um pouco o que vocês fazem, mas a gente queria saber de vocês mesmo, como que é estar em Jovens Sarados e como que é essa missão. E aí, Bia? E aí, Isa? Eu acho muito engraçado, porque quando os Sarados aqui em Santa Branca o ano que vem faz 10 anos, né? Que a gente começou a missão aqui, mas a obra Jovem Sarados, de modo geral, ela tem 15 anos. E quando a gente trouxe Sarados pra cá, ainda hoje tem muito isso. Jovens Sarados, mas é a equipe fitness da igreja, né? Lá, eu lembro de uma vez que vieram me perguntar se a gente era equipe de corrida da paróquia. Eu, gente, quem convive com a gente sabe que de fitness não tem muita coisa não, porque acho que duas coisas que a gente mais faz é rezar e comer, né? Comer é uma parte muito importante. Mas o Jovens Sarados nasceu, né, no coração de Deus, através do padre Edmilson, né, Lopes, que é da Canção Nova. Quando vocês verem lá na Canção Nova, um gordinho, baixinho, careca, é ele. Ele tinha sido recém-mandado para Casa de Missão da Canção Nova em São Paulo e não tinha um trabalho com jovens lá. Ele ia lá para os eventos, né, para as missas que tinha na Casa de Missão e era só os senhorzinhos. E aí ele ficava pensando, caraca, mas cadê os jovens, né, dessa cidade? E aí, assim, que ele ficou muito triste, na verdade, quando ele... Não triste, assim, mas ele gostava de jovem, né? E não tinha muito esse contato com jovem lá. E aí, numa ligação com o Monsenhor pediu para que ele fizesse pelos jovens o que ele, pela limitação de idade já, né? Monsenhor Jonas, já não podia mais fazer, né? Em 2008 começou o Jovens Sarados lá de uma maneira despretensiosa, não tinha nem nome, não tinha nada, ele só encontrou, né, que são os nossos cofundadores, o Léo, a Cíntia e o Du. A Cíntia estava chegando assim de uma maneira muito destruída pelas feridas mesmo da história dela, né, enfim. E aí ele estava indo celebrar a missa na paróquia que ela estava, e aí na hora que ela saiu da paróquia, da igreja, né, assim, ela deu de cara com ele, ele virou, oi, como é que é seu nome? Aí ela, Cíntia. O que você vai fazer sexta-noite? Nada, vamos no grupo de jovens? Não, mas nem tinha grupo de jovens, entende? Ele criou ali. Aí ela, mas onde? Que horas? E aí ele marcou e aí chamou o Léo e o Du também, que eles já estavam caminhando um pouquinho mais de perto ali na Canção Nova também, chamaram alguns outros jovens e no dia 4 de abril de 2008 começou os encontros, né? Isso que eu acho que é muito legal. Somente com o intuito de louvar a Deus, sabe? De estar juntos, pedindo a Deus pelos jovens, de estar juntos buscando a presença de Deus, sem script, sabe? Então, tipo assim, tem violão, na época, né, lá na nossa cartilha até diz, era na simplicidade, desafinado, não tinha violão, entende? Mas na simplicidade mesmo da busca por Deus. E eu acho que foi assim que a gente começou aqui também, que a gente não sabia fazer nada. Era uma galera assim... A gente tinha já experiências de alguns outros movimentos, né? Enfim, eu tinha 16 anos quando a gente começou, né? Não que eu seja tão mais velha assim. Mas essa busca por Deus na simplicidade, do nosso jeito jovem de si, né, Bia? Eu. Jovens Sarados aqui, pra mim, eu conheci acho que faz 1 ano e meio. Então, pra mim, é uma experiência totalmente nova e eu continuo aprendendo. Mas, quando falaram Jovens Sarados pra mim, a minha, sabe, tipo, grupo de academia, tá falando que eu tenho que ser bombada agora? Sim. Aí eu já neguei, falei, não, né, Jovens Sarados, coisa de jovem. Eu tinha, acho que, 14 anos na época, então eu achei que era mais a idade do 20 pra cima. Então... Foi muito engraçada a forma que Deus me levou até os Sarados. Foi entrando numa sala errada, onde eles estavam tendo um retiro de pais e padrinhos. Não, eu ia servir no retiro de pais e padrinhos e eu entrei na sala dos Sarados, que era retiro para pais. Para homens, é. Isso. No dia
Era antecedente do Dia dos Pais, né? E ali eu fiquei. Foi o meu primeiro servir já na intercessão dos Jovens Sarados. Foi aonde Deus usou pra me resgatar. Foi rezando o terço ali na simplicidade. Eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu pude aprender que Jovens Sarados não era um grupo de oração. Era mais do que isso, era um estilo de vida, era um carisma que a gente é chamado a se sarar pra levar o ser sarado pra essas almas, sabe? Essas almas que chegam tão feridas, como a Cíntia mesmo. Ela se encontrava totalmente ferida e é muito lindo ver isso no testemunho dela, onde agora ela pode ser sarada e levar essa salvação a outras almas, que é isso que os Jovens Sarados é chamado a ser, a salvação para essas almas hoje. E eu acho que nesse sentido, né, dessa busca por ser sarado. Porque sarado mesmo é só quando a gente chegar lá no céu, né? Aqui a gente só busca por ser. Porque aí a gente não explicou, né, Bia? Que é sarado não no sentido do corpo, né? Mas na alma. Né? O intuito de buscar sarar, tipo, o modo como a gente se relaciona, o modo como a gente pensa, o modo como a gente age. Como a Bia falou, não é só um grupo, né? Que a gente se encontra ali, é um estilo de vida mesmo. Né? Que a gente leva pra todas... A gente luta pra levar pra todas as instâncias da nossa vida. E como levar esse estilo de vida? Como vocês levam esse estilo de vida para as pessoas, tipo, em atos? Isso que eu gostaria de entender. Manu, eu acho que é a maior loucura, assim, sabia? Porque é muito simples, né? Às vezes, num abraço, num sorriso, né? Porque eu tenho muito isso pra mim, né? O padre Edmilson, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, que o jovem sarado sempre vai atrair jovem doente. Se não estiver atraindo jovem doente é porque não está sendo jovem sarado, né? Mas no sentido assim, nosso intuito não é a galera que já... Não que esses não são bem-vindos, são sempre bem-vindos, né? Mas nosso intuito principal são aqueles que não conhecem Jesus, né? E como que você apresenta Jesus? Talvez da mesma maneira que Jesus se apresentava para os discípulos, não era falando, né? Era agindo. Aí a gente pega já São Francisco de Assis, né? Evangelize se necessário, utilize palavras. Então, eu sou psicóloga e eu sou professora também, né? Eu dou aula. E na escola, muitas vezes, né? A gente tem os nossos valores, né? Que a gente busca por viver. Daqui a pouco a Bia fala mais sobre eles. E um deles, por exemplo, é a sadia convivência, né? O que é a sadia convivência? É eu conseguir me relacionar, ter amizade com meninos e meninas, entendendo eles como filho de Deus. Então, não há malícia, sabe? Então, tipo assim, eu sou amiga do João, não porque eu tenho interesse no João, muito pelo contrário. E, às vezes, isso na realidade, na sociedade atual, é muito contraditório, né? Porque a maioria das relações são pautadas no interesse, né? E ali no caso não, é amizade pura e simples, porque eu vejo no outro um filho de Deus. E aí na escola, que eu tava falando disso, né, é muito interessante, porque os meus alunos às vezes eles trazem umas realidades assim e tal, e aí de ajudar eles a entenderem, caraca, você é muito mais do que o número de meninos que você fica, ou você é muito mais do que a pose de galanzão que você tem que ter, né? Ali, diretamente, a gente não fala de Deus, mas a gente mostra Deus nas nossas atitudes, né? Você é muito mais importante que isso, você é muito mais do que isso, né? Mas na realidade é tipo assim, você é o filho amado de Deus, entende? Por que você vai ficar nas migalhas se você pode ter o banquete todo, né? Não sei se eu respondo sua pergunta, Manu. Sim. Mas nesse sentido, eu acho que tem os nossos eventos também, tem os Maranatás, os Kairós, os encontros mesmo, né? Os grupos. São momentos, mas eles são momentos, digamos assim, pontuais, com data. Uhum. Só que o nosso estilo de vida, né? O nosso chamado é a gente viver isso no nosso dia a dia, onde a gente tá. É um chamado missionário, né? Missão Jovem Sarado, não é grupo. Desde o começo o padre frisou muito isso, né? Missão. A missão assim, a gente vai pra África, tem uma galera que tá indo pra África. Inclusive, galera, se vocês quiserem ajudar, ser um benfeitor de Jovens Sarados, depois os meninos postam aí, né? Pra ajudar nos projetos de evangelização. Mas tem uma galera que tá indo pra África lá, né? Acho muito legal. Muito da hora. Só que não é todo mundo que vai pra África, entende? Meu campo missionário, muitas vezes, é a minha casa, é a minha família, é a escola, é o trabalho, é a faculdade, né? É onde eu tô. É o ônibus que eu pego, é a van que eu pego, né? E pra você, Bia, como jovem que, tipo, estuda e etc., como que é? Bom, pra mim é um pouco difícil no começo, sabe? Você reenfrentar a realidade dentro de uma escola, por exemplo, onde ninguém ali numa sala vive o que você busca viver.
A gente é muitas vezes chamada de estranha, por exemplo, porque a gente não se enturma com as pessoas. Ou porque a gente não aceita uma coisa que elas tentam induzir a você ser e você não aceita. Simplesmente por preceitos e zelo com aquilo que você busca viver. Só que é muito satisfatório ver que eu fui resgatada e que eu posso resgatar aquelas almas através do meu modo de agir. Não por palavras, que muitas vezes se eu chegar em uma pessoa e falar Jesus te ama, volta pra ele. O que a pessoa vai pensar? Nossa, ela vai impor alguma coisa pra mim porque ela tá na igreja agora. Ou quem é você pra falar isso pra mim? Entende? Então é sempre buscar viver e ser realmente ali aquele Deus que as pessoas não conhecem ainda, sabe? Buscar em meio de atitude ou em ser a luz ali naquele meio. E não é uma coisa fácil, é uma coisa que muitas vezes é angustiante, é, tipo, desgastante às vezes. Onde a gente se busca desânimo, ansiedade, tipo, eu preciso ser aquela luz. E muitas vezes aquela luz, ela tenta ser apagada pelos outros. Só que eu não posso desistir, como diz a música, né? Eu não posso descansar enquanto houverem almas para salvar. E isso pra mim é muito forte, é uma coisa onde eu busco sempre estar vivendo essa música, mesmo que seja difícil. Não só na escola, mas como a Isa disse e trouxe, a gente é chamado a ser missionário. Então eu tento buscar dentro de casa. Graças a Deus, meus pais vivem aquilo que eu vivo e a minha irmã também. Então, tipo, dentro de casa é um campo mais fácil. A Maria, às vezes, mais do que a gente. Porque, às vezes, se a gente tá brincando com alguma coisa, fazendo alguma coisa, ela olha pra nossa cara e ela fala alguma coisa. Tipo assim, vocês não estão vivendo tal coisa? Aí a gente, beleza, Maria? Ela, tipo, tenta corrigir. Nossa, ela já uma tem a noção. Sim. Nossa, na sala Kids do Kairos, só dava ela cantando todas as músicas. Todas. E eu acho que isso é muito legal, sabe? Pegando um gancho no que a Bia trouxe. Jovens Sarados é um nome, né? Inclusive é um nome de um livro do Padre Léo. Existe o nosso nome, Jovens Sarados, em homenagem ao Padre Léo, a esse livro que ele escreveu. Mas não é lugar só de jovem de idade, sabe? Minha mãe também faz parte, né? Os pais da Bia, a Maria, né? Temos as outras crianças, porque é uma juventude, é uma geração, na verdade, né? A ser sarada. Então é mais do que uma questão de idade, né? Uma questão de espírito mesmo, né? O Espírito Santo é esse que faz nova todas as coisas, inclusive em nós, né? Às vezes eu brinco que as mães, né? Elas dão de 10 a 0 em nós lá, né? Porque tem muito mais, às vezes, fôlego para algumas coisas, enfim. Mas é nesse sentido, que todos são bem-vindos, né? Não tem idade. Uma vez nos perguntaram, qual que é a idade mínima pra participar? E eu, gente, não tem mínima nem máxima, entendeu? Você tá vivo, então é seu lugar, pode ser o lugar. Então, voltando ao que a Bia tava falando. Esse não se encaixar dói bastante, né? Sim. Tipo, o você ser a diferente, mesmo que você sabendo que aquilo é o certo, é difícil você não se encaixar em algum ambiente. Sim. E às vezes você buscar se encaixar involuntariamente, tipo, sem querer. Às vezes você faz alguma coisa sem querer pelo buscar se encaixar. E a gente buscar ser Deus e não falar de Deus, tipo, mostrar Deus pras pessoas. Do jeito que você falou, eu achei muito bonito. Mostrar o Deus que as pessoas ainda não conhecem. Porque falar que Jesus chama até os negócios de caminhão fala, né? Uhum. Nos caminhão não tem atrás lá, Jesus Exato. salva, Jesus chama. Ok, as pessoas... As pessoas sabem. Até quem não tem experiência com Jesus já leu isso em algum lugar. A questão é que as pessoas precisam saber que elas são amadas, né? De fato. Que existe um Deus que as ama, né? Um Jesus que morreu por elas naquela cruz para salvá-las e para tirá-las dessas migalhas, né? E esse entendimento não vem fácil, né? A gente que tá aqui apanha por esse entendimento. Às vezes a gente se pega pensando, tipo, em coisas que a gente não faria se a gente tivesse a plena consciência de que a gente é filho amado de Deus. Exatamente, Manu. E a gente, mesmo sabendo, a gente às vezes não pratica e tal. E pra vocês, o que é o Jovens Sarados? Como pessoa? Pra Isabela, pra Ana B. O que é os Jovens Sarados? Profundo. Jovens Sarados, pra mim, ó, Manu, é lugar de recomeço. Foi pra mim lugar de recomeço. Eu me emociono até de falar, sabe? Porque é lugar de encontro. Sabe a passagem da Samaritana? Jesus tinha que passar naquele lugar pra encontrar com aquela mulher.
E eu me vejo no lugar dessa samaritana, entende? Jovens Sarados foi pra mim esse poço, onde Jesus foi e é, né? Porque quando eu tinha 16 anos, eu tive minha experiência. Eu já tinha tido experiências com Deus, né? Eu já sabia, já ouvia falar quem Deus era. Mas eu nunca tinha tido uma experiência que de fato me colocasse... Como que eu posso dizer? Parece que de uma maneira encarnada, sabe? Ali, e no meu primeiro Maranatá, foi muito louco. Eu vou só falar pra continuar respondendo, Manu. Eu não entendia porque aquelas pessoas me acolhiam daquela maneira. Elas nunca tinham me visto na vida. Tipo, elas nem sabiam quem eu era. Eu tava lá em Cachoeiro Paulista. Eu nem podia ir pro retiro, porque era pra 18 anos, minha intimidade. Depois eu pedi perdão pra Deus. Minha intimidade porque eu não podia ir. E aí eu fiquei com o maior medo de eles me mandarem embora, porque eu não tinha 18 anos, né? Mas não me mandaram embora. Mas me acolheram. E eu me recordo da hora que eu cheguei, um rapaz que ele veio, ele me abraçou. Mas não é aquilo, não era um abraço interessado e com segundas intenções, sabe? Era um abraço de acolhida, de amor. Sabe aquele abraço do pai? Que de verdade eu nunca tinha experimentado em toda a minha vida. Ali começou a minha experiência com Deus através dos Sarados. Então, pra mim, é esse lugar de encontro. Que ele me encontrou naquela época e ele me encontra cada dia pra me ensinar a ser melhor. Tem uma frase do Padre Léo que eu gosto muito, que a gente não tem que ser melhor do que os outros, a gente tem que ser melhor para os outros. E os Sarados, pra mim, é esse lugar, sabe? Que me torna não a perfeita, mas uma versão melhorada da Isabela. Tem uma outra frase que eu gosto muito também, que ela fala assim, né? Eu ainda não sou quem eu devo ser, mas eu já não sou quem eu era. Então, os Sarados pra mim é esse lugar de recomeço. E recomeço diário, né? É diário. Porque a conversão é diária, a busca é diária, né? O desejo de continuar é diário. Tem que ser diário, porque senão vai. Bom, pra mim, eu defino como a palavra de família. Sabe, eu acho que eu me encontrei de uma forma inexplicável dentro dos Sarados. Desde o começo ali, rezando o terço, naquela primeira vez que eu entrei na sala errada, que eles me chamaram, vamos rezar o terço com a gente? Que era só as mulheres que estavam na intercessão. Ali foi uma acolhida de uma forma sobrenatural, que eu nunca tinha tido, sabe, em nenhum outro lugar. E eu já tinha tido uma experiência com Deus, mas nada concretizado, assim, tipo... Nossa, Jesus, eu quero viver, eu preciso viver, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero me entregar. Mas através dos Sarados, em um simples terço, eu senti a necessidade de realmente me entregar, sabe? Eu senti o quanto aquele terço foi especial. E depois, a minha outra experiência foi no discipulado. Foi quando a gente estava lendo a cartilha e eu falei, nossa, eles vivem tudo isso. É isso que eu quero pra minha vida, mas por onde que eu começo, sabe? E foi coisa de 1 mês e eu consegui fazer o meu primeiro compromisso. E eu pensei, nossa, eu não sou capaz de viver tudo isso. E aí foi quando a Isa, a Paola, a Sil, muita gente chegou junto e falou, ninguém aqui é melhor que ninguém. A gente busca viver a mesma coisa. Mas é muito mais fácil a pessoa que tá lá fora, ela ir pro céu do que a gente que tá aqui dentro tentando viver. E isso me motivou de uma forma de que, tipo... Não que eu não fosse suficiente, mas que eu tinha que buscar ser suficiente, assim como a Isa trouxe. É uma versão nova de mim, entende? Uma versão de entrega, onde eu encontrei uma família que todo mundo ali apoiava e dava uma ajuda onde eu precisava, onde cada um entendia. Então, acho que a palavra que define os Sarados pra mim é família. Não acho outra definição de Sarados pra mim. E você citou sobre o compromisso. Eu queria entender sobre... Eu não sei se vocês podem ou não explicar, não sei. Dentro dos Sarados, assim, né, mano, tem aquelas pessoas que começam a participar e acham legal, né? Tipo assim, caraca, vocês vivem... Essa experiência que a Bia falou, né? A gente tem a nossa cartilha. Eu até trouxe ela, eu esqueci de tirar ela da bolsa. A gente tem a nossa cartilha. O que é a nossa cartilha, né? Tipo assim, ela dita... Não que ela dita, ela tem toda a nossa proposta de vida, né? Pautada nos 7 valores. Vamos lá, vamos ver se eu lembro disso. Todos de decor, né? Que é a vida de oração. Então, a gente, como um valor mesmo, assim, a gente buscar essa intimidade, ser apaixonado por Jesus mesmo, né? A vida de oração, o servir, a vivência da radicalidade do evangelho, a vivência da vida reconciliada, da sadia convivência, os valores do tal. Acolhida. E a acolhida. Ó, foi bom, obrigada, Bia. São os nossos 7 valores, aquilo que pauta o nosso estilo de vida, né? E nesse momento, né, você vai conhecendo e aí você
caraca, é isso que eu quero viver, né? Eu quero viver dessa maneira. Não, igual a Bia falou, não porque eu já tô perfeita, já sei viver tudo, já sou suficiente nesse sentido, não. Mas porque eu quero continuar vivendo e eu quero levar outros a essa experiência, né? Porque o Sarados, ele não propõe nada, acho que isso é importante a gente colocar. Nada diferente do que a igreja propõe, né? Mas cada carisma, ele tem... É como se ele revelasse uma face ali de Deus, né? Então, por exemplo, o Juventus, que revela aí a comunicação, né? A parte mais desse Deus que anuncia, né? E tudo mais. Os franciscanos, né? Esse amor aos pobres, por exemplo. E nos Sarados é essa acolhida, né? Essa acolhida é a vivência da radicalidade. E aí a frase que a gente sempre fala, né? Ser jovem sem deixar de ser de Deus. E a partir do momento que tem essa identificação, caraca, é desse jeito que eu quero viver. Eu acho que essa é a via que eu quero caminhar dentro da igreja. Tem todo um processo de formação, né, para que a gente compreenda e se aprofunde mais na vivência dos valores e do carisma. E aí a gente pode optar, escolher por fazer o compromisso com Deus através dos Jovens Sarados, que dura 1 ano, né? Então, todos os meses de setembro ou outubro de todos os anos, a gente vai até a Canção Nova, né, que é onde acontece a nossa missa de compromisso, que nada mais é do que livremente se dispor a Deus para a salvação das almas. É muita responsa, eu acho, muita responsa, né? Então, através das nossas vivências, né, a gente tem um termo de compromisso que a gente lê e tudo mais, porque é uma coisa séria. Às vezes a gente acha que com Deus a gente pode levar na brincadeira, né? E não é. É uma coisa séria mesmo. Então, através de todas as nossas vivências, né? De pecado, as nossas vivências de jovem. Essa é a parte do termo que eu mais amo, assim. De todas as minhas vivências de jovem doente, de jovem que busca ser sarado, ser instrumento para a salvação de outras almas, né? E aí você opta, né? O compromisso, ele dura 1 ano. E no ano seguinte você opta por você renovar ou não renovar, né? Mas você se compromete ali com Deus e Deus se compromete contigo também, né? Pra te dar a graça necessária ali pra você vivenciar. E aí tem as etapas, né? Quem faz o compromisso pela primeira vez é um tal pequenininho, de madeira. O segundo compromisso já é igual ao da Bia, que é o tal de madeira um pouquinho maior. Não vai aumentando o tamanho do tal, tá? Para nisso aí. E aí, depois de 4 anos, né, renovando, você percebe mesmo que, caraca, aqui é o meu lugar na igreja, não tem outro, é aqui que eu entendo, né, que Deus me fala como meu lugar, minha via de salvação e de santificação. A gente tem o tal de ferro, né, que é o que a gente chama de pra sempre, né, que eu entendo que aqui é o meu lugar, né, não tem outro lugar na igreja que eu me identifique, né, aqui é o meu lugar. Meninas, muito obrigada. Essa conversa foi muito boa, foi muito esclarecedora essa partilha. E se vocês quiserem falar alguma coisa dos Jovens Sarados pra galera que talvez queira conhecer. E aí, Bia? Bom, a gente se reúne na Capela São José todo sábado às 19h30 com a missão. A sexta-feira a gente faz o terço, 19h30, né? 19h30. E é sempre na casa de alguém, mas a gente sempre coloca o endereço na arte e o ponto de encontro. Então, sigam a gente lá nas nossas redes sociais, né? @JS_Santa Branca. Também tem as páginas oficiais, né? Que é @jovens.sarados. E todas as sextas-feiras, aí fica o convite também, às 10h30 da noite, tem o programa Jovens Sarados na TV Canção Nova, que você pode assistir e conhecer mais sobre quem somos. É isso, gente. Muito obrigada pelo convite, Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. A gente que agradece. E venha ser Jovem Sarado, você Venha tem ser vontade. sarado. Não esquece de seguir o Juventus nas redes sociais, como sempre. Juventus.ptcast. No YouTube, deixa o like, compartilhe. No Spotify também. E eu acho que é isso. Até a próxima e #tamo junto. Falou, Juventude.